para o torcedor o que você falou para os atletas. Boa noite. Bom, boa noite. É um prazer estar com vocês aqui. Espero vivenciar muitas vezes esse momento, né? Que Deus possa nos abençoar para que a gente possa estar dando coletivo aí diversas vezes para vocês. Agradecer ao presidente, agradecer a toda a diretoria do clube, ao Felipe, agradecer pela recepção. Né? Fiquei extremamente confortável com a recepção que tive dos funcionários, né, da diretoria, do grupo de atletas. E dizendo novamente o que eu falei internamente, né, e naturalmente eu também ia falar aqui, que eu vejo no Paysandu, né, uma grande oportunidade para a minha vida. Né? A gente vem caminhando aí, avançando com o passar do tempo, e passei um período em casa por opção, não por falta, né, de convite, e eu vinha pedindo muito a Deus que eu dissesse assim, que o sim que eu desse fosse conduzido por ele, né, e que eu fosse para um lugar que fosse para minha felicidade. Se não fosse para minha felicidade, desfizesse qualquer tipo de negociação. E acredito muito que o sim dado ao Paysandu é que vai ser para minha felicidade. E o que falei também internamente é para a gente valorizar o lugar que nós estamos num clube gigante. Eu entendo que o maior patrimônio de um clube é a torcida. Né, o Paysandu tem uma das maiores torcidas do país, né, não só do país, se você for abrir nível aí internacional também. Joguei diversas vezes contra o Paysandu e sempre sonhei em um dia ter uma oportunidade de estar aqui. Né? Então só tenho gratidão, Deus me deu uma oportunidade que eu já tinha intenção, então só alegria em estar aqui. Valorizar onde nós estamos, não pensar, né, em estar em outro lugar, porque a gente está em um lugar que pode nos promover demais. Então eu vejo no Paysandu uma grande, gigantesca responsabilidade, porque eu entendo que um clube grande se dá pelo maior patrimônio que tem, que é o torcedor. Né, muita camisa, é muita paixão, é muita história, são muitas conquistas. Né, encontro um clube também com uma logística pontual, que dá para realizar o trabalho. Agora mesmo saí muito feliz do campo do centro de treinamento, que deu para realizar um bom trabalho, né, que é o realmente que a gente precisa ter. Mas enfim, de uma forma geral, falei para os jogadores que o Paysandu é a oportunidade da minha vida. Eu sempre penso assim, para que eu possa contribuir com o meu trabalho, para que o Paysandu continue fazendo história, né, e eu poder crescer ainda mais na minha carreira. Então, extremamente feliz. Né, trabalhar como se tudo dependesse da gente, né, e ter muita fé como se tudo dependesse de Deus. Gente, esse vai ser o esquema de cara, você ainda não sabe ainda, o primeiro trabalho, obviamente, então é até difícil de saber, mas uma coisa é fato, né, o Paysandu, ele deve jogar para frente, né, Luizinho? A partir do momento que nós viemos para cá, uma das coisas que nos chama a atenção é a possibilidade de conquista, né, porque o Paysandu joga no Campeonato Paraense, a Copa Verde, onde tem 50 títulos de um Campeonato Paraense, 4 títulos da Copa Verde, isso lhe dá a possibilidade de vencer novamente. Então, eu estou vindo para um clube gigante, né, que jogando essas duas competições, ele entra com essa responsabilidade, ele entra com esse objetivo. Né, e é tanto que a minha conversa com os jogadores foi muito objetiva nesse sentido. O nosso objetivo, né, é buscar ser campeão novamente da Copa Verde e do Campeonato Paraense, porque é possível, é palpável o tamanho, a grandeza do clube. Né. Com relação à forma de jogar, assim, nós temos que entender, né, todos os momentos fazem do jogo. Nós podemos ter uma distribuição estática espacial com relação ao 4-3-3, que a depender das características dos jogadores do meio pode se tornar um 4-2-3-1, a depender de quem joga pelos lados, se for um meia-ponta, enfim. Eu acho que isso aí a gente vai ter que detalhar muita coisa, mas o mais importante é a gente entender como a equipe se distribui quando tem a bola. Nem sempre vai estar no 4-3-3, pode estar no 3-4-3, no 3-2-5, a depender dos movimentos. E sem a bola também, né? Aqui pode estar num 4-4-2, num 4-1-4-1, para que a gente não fique preso, né, a uma nomenclatura que eu diria que é estática. Ele é um dispositivo de posicionamento, mas com a dinâmica do jogo, quando você tem a bola para atacar, você tem uma forma de se posicionar. Quando você está sem a bola, você tem uma forma de defender. Então, assim, eu procuro falar de todos os momentos que faz o jogo, né? Organização defensiva, transição ofensiva. Como é que nós vamos transitar? Né? Organização ofensiva, transição defensiva. Como é que a gente vai transitar quando perde a bola? Nas bolas paradas, assim, eu, enquanto treinador, não consigo falar que a gente joga num 4-3-3, né? De acordo com o momento e fase do jogo, a gente vai estar distribuído de diversas maneiras. O importante é a gente ter essa variação para que a gente possa ser uma equipe, né, que tenha variações, com e sem a bola. Vamos fazer para resolver a questão do sistema defensivo do Paysandu, que tem sido um problema até o momento, Luizinho. Obrigado. Assim, a gente não controla, né, o que é falado, mas assim, eu venho... A minha história, eu inicio como treinador de um sub-15, de um sub-17, de um sub-20, faço toda a escolinha, fui coordenador, né, de categorias de base por um bom tempo, no meu primeiro momento de formação. Né, eu procurei fazer tudo um pouco para que eu me tornasse um profissional mais completo possível. Né, então, assim, trabalhei muito tempo com base, né, em todos os clubes que passei, né, muitos jovens também já se destacaram. Espero que a gente tenha essa oportunidade aqui.
Enfim, não sei, né, o porquê dessa fala, até porque eu nunca falei que não gostava da base. Talvez uma coincidência de em algum momento não aparecer nenhum garoto da base, talvez porque não era o momento, talvez porque tinha jogadores à frente, né, talvez foi algo assim isolado, né. Eu não tenho essa, espero que isso não vire, né, uma verdade, porque não condiz com as minhas intenções, com as minhas ideias. Queira Deus que a gente encontre aqui um garoto da base que tenha condições de ajudar, né, a fazer a diferença. Seria espetacular para o clube, para todo mundo. Isso aí realmente não existe. A outra pergunta foi com relação... E com relação ao sistema defensivo, assim, eu sempre converso internamente, a gente nunca consegue fazer o mesmo trabalho em equipes diferentes. Por mais que a gente tenha uma ideia, uma forma de se expressar dentro de campo, vai depender muito do que nós temos. E também não vou expor também os trabalhos que nós realizamos, se nós tínhamos, né, quantidade, qualidade em quantidade, né? Às vezes você até tem, mas você passa por um momento de lesões, de ausência, às vezes você fica com um setor menos fortalecido que outro. Então, a gente tem uma história que, se você pegar pelo longo do trabalho, de equipes equilibradas, né? E às vezes você consegue, assim, por um longo período de tempo, ter que isso mais equilibrado, mas a depender do local que você está, às vezes você passa por problemas em alguns setores, né? O que eu posso dizer para você é que a gente vai trabalhar todos os momentos de fase de jogo. Hoje mesmo, com pouco tempo, a gente trabalhou a organização defensiva, transição ofensiva, e trabalhamos a organização ofensiva e transição defensiva. As características dos jogadores que nós temos que vai mostrar se a gente vai ser uma equipe mais potente no ataque, se vai ser uma equipe que a gente vai ter mais potência, né, na defesa. Então, assim, a gente está entendendo ainda tudo que nós temos e vamos potencializar o que nós temos de melhor. Eu acho que nós temos, como tem uma equipe equilibrada, né, nós ainda temos algumas possibilidades, né, de chegada. O clube está bem estruturado nesses departamentos para estar analisando o mercado. É uma coisa que quem vai falar é quem realmente compete. É claro que eu vou estar aqui participando de tudo, né, mas o clube está se estruturando em todos os departamentos para que cada um coloque em prática as suas funções. Mas a minha função enquanto treinador é treinar todos os momentos que faz o jogo. Se a gente não tiver, né, em algum momento, ou se a gente tiver dificuldade em algum momento, né, por circunstâncias do momento, seja coletivo ou individual, mas tudo vai ser trabalhado. Essa é a minha responsabilidade como treinador. Não vai ser trabalhado só a organização ofensiva, vai ser trabalhado também muito a organização defensiva. Como a bola parada, vai ser trabalhado em todo pré-jogo a bola parada defensiva e ofensiva. Por vezes a gente vai ter um ótimo batedor, jogadores agressivos, vai fazer muito gol de bola parada. Por vezes as características não potencializam muito e a gente vai buscar outras maneiras. E assim vai. Eu acredito muito também a características, ao que nós temos. Mas enfim, a minha responsabilidade enquanto treinador é procurar equilibrar a equipe como um todo. Início de trabalho, de característica, o que você conhece realmente desse grupo de fato de característica? Bom, boa noite. O Paysandu, como você bem falou, tem muitos jogadores conhecidos, né, de todo o público nacional, jogadores com muitos minutos na Série B, na Série A e por aí vai. Jogadores que militaram em grandes clubes. Então, assim, o conhecimento está ao alcance de todo mundo que procura, né? A gente já vem militando nessas divisões, então a gente acaba estudando muito, conhece muitos jogadores. Às vezes não tem um contato pessoal, mas visual e até jogando contra, por diversas vezes eu conheço praticamente todo o grupo do Paysandu. Estou conhecendo mais agora e estou recebendo muitas informações com relação a jogadores estrangeiros. Vou me aprofundar para entender a história de cada um. Né, os contratados, jogadores que já militaram em todas as divisões nacionais, eu tenho uma boa leitura assim, de praticamente todo o grupo. Né, alguns jogadores, principalmente os que chegaram, né, por estar tudo muito assim, tudo muito rápido, né, a sua chegada foi bem de imediato. Hoje eu tive uma manhã de reuniões, já fui para o campo, preciso ter um tempinho ali para, né, agora estou dando essa atenção para vocês, para conhecer algumas situações que eu não conhecia tanto. Mas, e com relação à questão da grande dificuldade, é uma coisa que eu me cobro muito, não uso como desculpa, mas o grande desafio é eu conseguir fazer muita coisa em pouco tempo, né? Porque nós vamos ter pouco tempo para implantar as nossas ideias, e eu preciso ser criativo, para que o treino de hoje já tenha implementado algumas situações, que o treino de amanhã, né, o pós-jogo, nós vamos ter aí em 5 dias, em 6 dias, 2 jogos, né? Vou ter aí 2 treinos entre um jogo e outro com a equipe que realmente vai estar disponível, porque a maioria que jogar vai regenerar 1, vai regenerar 2, né? Eu vou ter uma atividade com esse grupo. Então é isso, assim, eu digo como dificuldade porque eu me cobro muito para aproveitar esse tempo e não reclamar. Nós temos que ser criativos, a realidade é essa, né? Eu sou treinador e tenho que pagar o preço. Então, assim, ao invés de reclamar, eu procuro ser criativo para conseguir fazer algo no pouco tempo que nós temos. Eu falo dificuldade porque você tem que... Por exemplo, a sessão de treino de hoje, eu tenho que ser muito feliz. Eu peço a Deus que me ilumine para que essa sessão de treino já surta algum efeito. Para que no jogo a gente já consiga apresentar alguma coisa. Né? Não tivemos tempo para treinar, por isso que a equipe não conseguiu representar bem. Então esse é o grande desafio para mim enquanto treinador. É conseguir escolher os melhores exercícios para já conseguir implantar um pouco das nossas ideias. Qual o tamanho da pressão de se chegar em um clube que o comando técnico foi trocado porque... Em 45 dias, a gente não teve um avanço significativo na parte técnica. E você tem jogo atrás de jogo agora, porque vai ser uma sequência longa de jogos, praticamente meio de semana e final de semana. Qual o tamanho dessa pressão e desse desafio para você?
Olha, com relação ao momento, com relação à questão de objetivos, o Paysandu está bem posicionado no campeonato, né, estadual e está bem posicionado na Copa Verde. Então, estou chegando numa equipe que tem possibilidades, né, palpáveis de conquistas, né, de continuidade. Nós estamos numa fase importante da Copa Verde, estamos, né, próximo aí das fases decisivas do Campeonato Paraense. Né, daqui a pouco já vai entrar numa boa fase na Copa do Brasil. Então, assim, independente de performance, de desempenho, de um futebol vistoso, tem objetivos aqui bons para que eu possa ter aproveito disso. Né, com relação à questão da pressão, desse imediatismo, eu quando decido ser treinador, eu tenho que usufruir do bônus, mas também tem que entender o ônus. E eu costumo dizer, é claro que hoje nós temos aqui, né, uma diretoria muito competente, que está preparada para analisar um trabalho. Às vezes a gente não consegue resultado a curto prazo, mas quando o trabalho é bom, às vezes você tem um pouquinho mais de tempo para dar esse resultado. Mas eu sou ciente que nos meus bons trabalhos, eu tive primeiro resultado para ter continuidade. Então, assim, eu espero trabalhar demais, ser muito profissional, para quando os resultados não vêm no primeiro momento, tenha credibilidade pelo trabalho, né, entendendo que a gente está fazendo o melhor possível, e quando tem consistência no trabalho, por vezes o resultado vem com consistência, né? Mas eu sei da responsabilidade, porque tem uma exigência muito grande, né? O futebol, ele não pede tempo, ele pede desempenho, resultado, por mais que não seja tão fácil, mas eu tenho assim a minha carreira tem sido pautada numa escadinha, né? A gente vem aumentando as dimensões de clubes aí com o passar do tempo, né? A gente tem experiências aí em grandes clubes, né, de vários estados do país, né? E vai aumentando a dimensão, e eu acho isso importante porque a gente vai crescendo gradativamente também, mas me considero totalmente preparado, né, para todo o contexto do Paysandu. Claro que as vivências que vão fazer a gente conseguir, né, colocar em prática o que a gente tem de experiência, né, mas assim, a gente vem preparado para o que a gente vai encontrar. Eu me sinto muito confiante, muito pronto para esse momento. Luiz Sandu não tem aquele homem de área, só tem o Nicolas, e você gosta de jogar de forma ofensiva, transição ofensiva. Agora tem jogadores para a beirada. E o momento que o Paysandu vive é esse, de não ter essa conclusão no ataque, de ter esse problema na criação e a parte defensiva. Pelo que tu vistes hoje, nesse único trabalho, o que tu pode extrair do que tu tens à disposição para essa partida logo de quinta-feira? Hoje a dinâmica do trabalho, o pessoal que jogou a última partida, que teve mais minutos, nós fizemos, né, uma dinâmica, a gente já distribuiu ele estaticamente, mas foi um regenerativo do pessoal que jogou, não quer dizer que é o que vai iniciar na próxima partida. Então nós fizemos uma distribuição espacial com eles posicionados, fizemos um trabalho de posse de bola, né, em superioridade numérica, ali a gente já implantou alguns dos nossos conceitos, mas não foi esse pouco tempo que nós tínhamos a possibilidade de fazer com eles que vai, né, definir algumas coisas, porque a gente já conhece a maioria daqueles jogadores que estavam ali, né, eu ainda estou estudando o que tinha para trás, né, para que a gente possa organizar para frente. Com relação a essa questão aí de momento, né, de atletas, eu tenho que ter a oportunidade, né, e eu preciso também tirar algo de quem não está entregando o que se espera, de recuperar jogador, de melhorar jogador, nessa dinâmica de troca, né, eu não digo pelo jogador gostar mais ou menos de um ou de outro treinador, mas às vezes pela forma de jogar, um jogador consegue ser mais abastecido, consegue, né, render mais. Então, assim, nesse primeiro momento, o que é que eu faço? Né? Eu chego num clube que tem uma repercussão gigante, né, independente se a gente está buscando informação chega o tempo todo, até quando você não quer. Se você tocar no celular, se você abrir, às vezes tem uma notícia ali. Internamente eu escuto todo mundo e aí eu tomo uma decisão solitária, né? E aí que as minhas escolhas deem resposta. Em um primeiro momento, né, a gente vai ter que definir um 11. Em um segundo momento, a gente já pode fazer mudanças, né? Se em um primeiro momento, jogadores que não vinham rendendo muito, se eles já renderem, podem ter uma nova continuidade. Enfim, eu preciso agora ter a oportunidade de melhorar, de resgatar, de dar continuidade, né? A nossa vivência, a nossa experiência, a gente chega às vezes em um momento que as coisas não estão fluindo, não estou dizendo que é esse momento, porque a gente está bem posicionado nas competições, e às vezes a gente consegue mudar uma chave, às vezes uma forma de jogar, uma forma de posicionar, o jogador começa a dar uma resposta. Então, como eu falei, é tudo muito cedo, ainda estou assistindo os jogos, é tudo muito rápido, eu preciso ter muita expertise para conseguir ser assertivo no começo, mas o tempo que vai me dar mais essa clareza aí dos melhores encaixes, né? Daqui a pouco um jogador que não estava produzindo de uma maneira, a gente vai descobrir que ele vai produzir, né? Eu preciso, queira Deus, que eu tenha esse tempo aí para melhorar alguns jogadores, para descobrir uns jogadores que estavam com menos minutos e por aí vai. Desculpa, eu esqueci de me apresentar, Dinho Menezes da Rádio Clube. Agora, como você, Luizinho, recebeu no primeiro encontro esses jogadores cabisbaixos, preocupados, tensos, querendo dar uma resposta nessa primeira conversa que você teve com o elenco? Não, recebi bem, vinha conversando com o Felipe no caminho, eu fiquei extremamente feliz com a resposta do trabalho, o nível do jogador, de uma forma geral, ele está melhorando.
principalmente jogadores que passam em clubes organizados, clubes que têm protocolos bem estabelecidos. Às vezes a gente se vê vulgarizando muito, né, pelo antepassado, até porque não tinha tanta estrutura para que gerasse um nível de comprometimento maior, até porque não tinha nem muita demanda, né? Hoje não, hoje existem muitos processos, e quem não andar, né, dentro dessa linha, ele não vai conseguir dar uma resposta, porque tem uma demanda física muito grande. Se o jogador não dormir bem, se ele não se alimentar bem, ele não dá conta, ele não sustenta e o campo fala, né? Então nós temos aqui muitos jogadores que vivenciaram, né, clubes com estrutura, com organização, como eu já falei, de divisões acima. Então, assim, tem muitos jogadores que já são disciplinados com relação a isso, que já entregam pelo seu profissionalismo. E eu gostei da postura, eu gostei da resposta e da entrega. Procuro não fazer nenhum tipo de comparação, né? Prefiro creditar, independente do trabalho, ao profissionalismo deles, né? Até porque é uma obrigação deles, né, se preparar para um bom treino, como é uma responsabilidade minha, uma obrigação minha, preparar um bom treino para eles, né? Eles não têm que treinar bem porque eles têm que me agradar, não, é a responsabilidade deles enquanto profissional, igual eu, né? Também não preciso estar agradando, eu preciso preparar um bom treino para que eles possam, né, se condicionar e jogarem bem. É simples assim, e profissionalismo e objetividade. Luizinho, boa noite. Ronaldo Santos, do canal RS Live Esporte. Muitos torcedores aqui perguntando a respeito do setor defensivo do Paysandu. Creio que a maior preocupação do torcedor nesse momento seja o setor defensivo. Mas eu transformo essa parte do setor defensivo e pergunto já de maneira geral. Qual a primeira impressão que ficou do elenco do Paysandu para você depois dessa atividade que você realizou lá no CT? Olha, tem, assim, esse ano é complicado, que a gente tem que dar uma resposta ótima no início, mas a gente não pode esquecer, porque fisiologicamente você precisa ter uma preparação adequada, né? Jogadores às vezes chegando em lugares, de situações diferentes, de calendário diferente, jogador de Série A que precisou se apresentar depois, de Série B, enfim. Existe uma complexidade com relação às reapresentações, uma pré-temporada curtíssima, então assim, o elenco ainda não é totalmente homogêneo, né? Ele ainda tem alguns desequilíbrios com relação à condição para que o jogador possa se entregar melhor, adaptação, uma série de coisas. Mas nós precisamos conquistar resultados, né? E o tempo vai gerar melhores adaptações, melhores respostas. O jogador ele precisa estar na sua plenitude para performar com muita qualidade, né? Eu ainda estou entendendo o momento de cada um, né? Tem jogador que eu acho que ainda tem muito laço para evoluir, né? Tem jogadores que ainda precisam gerar uma adaptação melhor, e aí isso sim precisa de tempo. Eu sei que a gente precisa de resultado, mas às vezes um jogador não consegue performar de cara, mas com a adaptação, com a continuidade, se ele for um cara persistente, daqui a pouco ele está dando uma resposta. E você já teve a oportunidade de trabalhar com alguns desses atletas que já estão no Paysandu? É o primeiro clube assim que acontece dessa maneira, mas eu confesso a você, eu falo assim, que eu não tenho assim, um jogador, eu preciso de jogador para as características das nossas ideias do modelo de jogo. E eu gosto de encontrar novos jogadores para que a gente possa encantá-los, né, para que a gente possa se conhecer pela primeira vez, para que a gente possa estar trocando experiência pela primeira vez. Particularmente eu gosto. Poucos clubes eu fui e levei muitos jogadores que trabalharam comigo. Isso não quer dizer que eu não trago jogadores que já trabalharam comigo, mas que eu não tenho essa rotina de chegar num clube e trazer só jogadores que trabalharam comigo. Não é a necessidade, é a característica, né, para que o clube precisa, para o que pede para aquele momento. Então, particularmente, eu gosto muito, né, de descobrir novos contatos, né, novos jogadores, performar. Agora, também, em contrapartida, a dimensão do clube que nós estamos e onde os jogadores jogaram, a gente já joguei contra todos aí. Tirando os gringos aí, mas os que estão aí, já joguei contra todos. Exatamente todos. Luizinho, boa tarde, boa noite já, né? Jordana TV Cultura. Além da pressão de ser início de trabalho, você já ter um jogo na quinta-feira, você está a 10 dias de um clássico da fase de grupos do Parazão. Então, você veio para cá já sabendo desse calendário. Como se preparar para enfrentar um clássico nesse início de campeonato e nessa fase do Paysandu, que agora está com uma derrota, um empate, precisando dar uma resposta para o torcedor? Bom, enquanto treinador, para que a gente não perca o foco, a gente foca sempre próxima partida. Agora, claro que uma boa preparação no início vai preparar para quando chegar nesse momento a gente dar uma boa resposta. É óbvio que eu já fui estudar o clube muito organizado, eu recebi um portfólio na madrugada contando toda a história do clube, acabei de receber uma série de informações até para parabenizar a organização, né, interna com relação aos processos. A gente hoje há quase 10 jogos aí de invencibilidade contra o rival. E respondendo por educação, para não deixar de responder, mas nós vamos falar do clássico quando chegar na semana do clássico. A gente precisa focar no próximo jogo, que a gente já precisa ter resultado. Perfeito. Já focando no próximo jogo, então, contra o Manaus, qual seria o teu critério de escalação para essa equipe? Só o critério mesmo, já que você tem pouquíssimo tempo. Bom, tenho sido abastecido de muitas informações, recebi todos os jogos. Quando
Estou conseguindo ter um pouco de tempo, estou assistindo jogos, vou assistir mais até amanhã. Amanhã a gente já vai fazer um treinamento que já vai preparar para o jogo. Mudanças abruptas em pouco tempo talvez não seja a melhor ideia, né? Mas não quer dizer que 1-2 pontualmente não possa ser diferente da última partida. Ainda estou num processo, assim, ainda estou precisando um pouquinho de tempo para que eu possa estruturar, né, o entendimento de tudo que estava acontecendo aqui para que a gente possa distribuir a equipe em campo. Agora, óbvio que a gente vai herdar, né? Até porque uma mudança muito drástica agora talvez não seja, né, a melhor escolha. Não quer dizer que não possa ter 2, 3 jogadores diferentes da última partida. Criatura do céu, é sério. Luizinho, falando de elenco, ainda vem janelas e janelas de transferências por aí. Como que é a tua postura em relação a essa montagem de elenco? Perpassa por ti, inicia por ti, para que tu tenhas o elenco dentro do teu modelo de jogo escolhido? Olha, eu acabo de chegar, né? Houve uma preparação atrás, inclusive com relação ao planejamento de contratações, né? Eu não participei desse momento. Agora, a partir de agora, o clube tem um departamento competente de profissionais que já provaram seu valor em outros clubes, em outros grandes clubes. O que eu posso dizer é que existe uma organização, muitas informações, um abastecimento de informações, de opções muito grande. Aí vai da gente conseguir concretizar essas coisas, mas o clube abastece, né? Não falta estudo nem procura. E já existem algumas coisas internas, né, bem organizadas. E a partir de agora eu tomo conhecimento e vou dar minha contribuição, né? Pego carona no que vinha sendo organizado, estudado, e agora também minha opinião ela vai fazer sentido, né? Volto a dizer, a depender das características, o jogador não tem que ser meu, o jogador é para o Paysandu, né, de acordo com a necessidade. Dando muito foco ao jogo, né, mas a gente tem que, é uma coisa que é um desafio para nós que trabalhamos no futebol, é sair janelas, agora vão ter 4, né, vai ser diferente um pouquinho do ano passado, mas tem que estar muito atento, porque se não aproveitar uma janela, depois não consegue mais. Então, assim, é um desafio para o futebol brasileiro também, esse novo formato de janela, mas a gente está atento, está estudando, queira Deus que a gente consiga ser feliz aí nessas possibilidades. O que eu posso dizer é que o clube dá a opção, o clube tem um estudo interno muito bom, muito organizado, agora da gente conseguir concretizar, e já tem muitos outros poréns, né? Ainda falando de elenco, o Paysandu optou nessa temporada por um elenco qualitativo e não quantitativo. No entanto, tem um calendário extenso pela frente, dentro das características do nosso campeonato paraense, que acho que já foi passado para ti. Teu modo de pensar sobre essa característica de temporada, o quanto é perigoso, ao teu ver, você não ter um elenco tão numeroso, mas com um calendário extenso? Em um primeiro momento, qualidade em detrimento de quantidade. Tem 1, 2, 3 situações que era pautado para já ter também, mas, né, isso vai acontecer assim que possível. Eu também primo por essa forma de trabalhar, de qualidade em detrimento de quantidade, até para que todos os jogadores recebam os mesmos estímulos, para que os treinos tenham mais fluência. Sou totalmente adepto disso. Agora, obviamente, quando chegar lá na frente, né, numa dinâmica de Série B, com essas questões aí de janela, aí você tem que ter reserva de elenco para que nas lesões, nas coisas que a gente não controla, não seja pego de surpresa, né? Assim, então, eu acho que para o momento, eu acho que eu estou de acordo, né? Ainda tem algumas situações aí para acontecer, né? Já tem uma janela próxima aí também. Mas, enfim, o clube está tentando fazer da melhor maneira para que nos determinados momentos tenham bons jogadores para a gente colocar em campo. Para finalizar da minha parte, é a segunda vez que você assume um trabalho do Márcio Fernandes, onde ele estava, na verdade. Já deixa um ponto de partida, levando em consideração o estilo de jogo, ou não tem nada a ver? É uma coincidência, né? No último trabalho, tive felicidade na continuidade, né? De cara, o trabalho deu liga, espero que aqui também tenha essa coincidência. Aqui, ó. Boa noite, Luizinho. Melber Rolindo, canal Melber na área. Então, a questão é a seguinte, a torcida do Paysandu ela é muito apaixonada. Ela tanto apoia quanto ela pressiona quando necessário. Então, nessa chegada ao clube, qual recado você deixa hoje para a Fiel Bicolor? Tudo é proporcional na vida, né? Eu acredito muito nisso, né? O tamanho da pressão também é o tamanho da oportunidade, o tamanho a visibilidade. Assim, muito do que me fez sonhar e vir ao Paysandu é justamente esse contexto. Eu vim jogar muitas vezes aqui, tanto aqui como no Mangueirão, e você encontrar um clube com essa representatividade chama a atenção de todo mundo, né, que trabalha no futebol e que quer ter boas oportunidades. Então eu consegui ter a oportunidade de vivenciar o que eu vivenciava quando jogava contra. Isso que chama atenção, né? Não é uma coisa muito acima da média, a torcida do Paysandu, né? É muito acima da média, então a gente espera assim, eles têm um entendimento que o Paysandu se torna muito mais forte quando eles estão muito presentes, não tenha dúvida disso. O Paysandu não tem a mesma grandeza quando vai jogar no estádio mais vazio. A gente se torna eu me torno melhor treinador, os meus jogadores vão se tornar melhores jogadores quando o estádio estiver mais cheio, não tenha dúvida disso, porque eles nos ajudam muito dentro do contexto do ambiente, do envolvimento do jogo. Tá certo. De uma forma mais direcionada, qual característica de trabalho você quer que seja principal aqui no Paysandu?
encontrar um equilíbrio, uma equipe que consiga se portar bem em todos os momentos, fases do jogo, né? Uma equipe equilibrada, que a gente seja consistente, consiga fazer bons jogos, regularidade. Esse é o grande objetivo de todo treinador, encontrar um equilíbrio, né? E uma equipe consistente. Obrigado. Luizinho, só para finalizar, perdão. Sua passagem no Vila Nova teve uma excelente campanha como mandante. O Paysandu conseguiu se manter na Série B usando o fator Curuzu. Então você vem para cá já sabendo, a Melby acabou de falar da torcida, que é um fator muito importante aqui. Mas você já fez essa avaliação de como o Paysandu pode aproveitar cada vez mais a casa, porque isso foi determinante na temporada passada. Aí a gente volta a falar com relação à representatividade do público, né? Não vejo a hora de entrar em campo com a Curuzu lotada, porque historicamente, desde a época de jogador, quando tive a oportunidade de vir aqui, foi sempre uma coisa que marcou muito, né? E eu, enquanto treinador, né, eu tenho que ter as intenções de procurar ser uma equipe agressiva dentro de casa, porque a história, o clube, o local exige isso. Quero Deus que a gente consiga colocar em prática. No último trabalho, realmente teve a melhor campanha da Série B, justamente porque tinha algumas características parecidas com relação a essa pressão interna, e a gente jogava junto, né? E essa troca de uma equipe que anda para frente, com uma torcida vibrando o tempo todo, é muito difícil para o adversário. Esse é um grande objetivo do nosso trabalho. É claro que a gente tem que atacar, né, preparado para se defender, mas não tenha dúvida que as nossas intenções vão ser essas, a gente tentar ser uma equipe agressiva, principalmente jogando dentro de casa com o nosso torcedor do nosso lado. Tá certo. Obrigado, professor.